paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, e a todos vocês que nos veem neste momento, é alegria para cada um de nós de podermos estarmos reunidos para cultuar ao nosso Deus e os nossos sinceros agradecimentos, acima de tudo, do nosso Deus e Pai, que nos concedeu uma semana de bênçãos e que nos concedeu também estarmos reunidos neste momento, com a presença destes irmãos que têm nos auxiliado, nos amparado, nos ajudado, compartilhando a palavra do Senhor. Somos gratos e que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, segundo a misericórdia infinita do nosso amado Deus. Vamos orar ao Senhor na nossa oração inicial, agradecendo e buscando ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, conhecedor de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, Deus eterno, o Senhor dos exércitos, aquele que pode todas as coisas e nada lhe está oculto. E o Senhor está vendo a cada um desses teus filhos que têm deixado os seus afazeres para estarem conosco neste momento. Nós somos gratos a Ti, ó Pai amado, por todas estas vidas e que o Senhor esteja continuamente abençoando a cada um com a Tua palavra santa. Também com os Teus benefícios, que são para todos os Teus santos, ó Pai amado. As Tuas bênçãos derramadas sobre cada lar, cada família. E nós te agradecemos, Pai, pedindo a Tua presença santa pelo Teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, capacitando a cada um de nós para estar na Tua presença, e sabemos que o Senhor é Deus presente e o Senhor está conosco. Continua a estar com os Teus servos, com o Teu Filho, com o Teu povo, que neste momento não podem estar conosco, mas estão nos vendo neste momento e um dia futuro. Ali o Senhor esteja abençoado. Por amor e em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Tua presença. Amém. Graças a Deus. Deixa eu tomar aqui um pouco d'água antes que... Desculpe, o irmão, acho que já, alguns irmãos já perceberam, graças a Deus, que a temperatura já aumentou um pouco aqui, então já nos sentimos melhor, mas a garganta também se altera. Nosso tema para a nossa meditação tem por título Aliança Superior. Uma aliança superior. Só existem duas alianças na palavra de Deus. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Vamos ver então a do Novo Testamento, que está no livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, ou 6. Então esse é o nosso tema e este é o nosso texto. Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Aqueles irmãos que têm a sua Bíblia e podem acompanhar, por gentileza, acompanhem a nossa leitura. Assim está escrito: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo povo, e era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Amém. Então, estamos falando do Senhor Jesus, que é o mediador, o autor e consumador de um melhor concerto, porque
porque está firmado em melhores promessas. E o Senhor é fiel em suas promessas, é fiel em cumprir todas as suas promessas. Por isso, vamos, daqui a alguns minutos, ver o que o Senhor tem eh, de especial para falar com cada um de nós, nesse texto que já é também muito conhecido pelos irmãos, que fala sobre o, ah, a aliança que nós, eh, sempre no segundo domingo do mês, nós mencionamos. O Senhor Jesus disse: "Este é o meu sangue, o sangue da aliança, uma nova aliança". Então, esta aliança é o que nós podemos ver um pouco mais hoje. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da harpa cristã. O primeiro hino de número 8, Cristo, o fiel amigo. Glória a Deus. Amém, Jesus? Vamos firmar. 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, mais uma vez, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, glória a Deus. E esta é a alegria do cristão, mais uma vez, a certeza do Senhor estar conosco. Então, Ele é o teu seguro guia, teu e o meu, o nosso seguro guia, que nos guia, ainda que algumas dificuldades,
pudemos ter encontrado ou encontramos nesta semana, mas vamos continuar confiando no Senhor, porque louvamos e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele nunca te deixa só. Temos, às vezes, ficar um pouco ansiosos, como eu, ou com pessoas que têm um certo grau de ansiedade, mas o Senhor está conosco. É uma promessa? Sim, uma maravilhosa promessa, e Ele é fiel e cumpre. Mas esta promessa para os fiéis em Cristo Jesus. Segundo hino de número 192. Pelo sangue, 192. Pelo sangue. E fala do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Um hino bem conhecido. 1, 2, 3. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. A última vez. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Hein? Então, o nome do lugar em português é Calvário. Então, o sangue do Senhor Jesus derramado ali naquele local, naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, por causa do nosso pecado. Por isso que nós dizemos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Então, somos gratos a nosso Deus por tão grande e maravilhosa salvação que chegou até nós, miserável pecador como eu, e que o Senhor, em sua abundante graça, nos escolheu e nos deu esse privilégio de podermos ser chamados filhos do Altíssimo. E isso é motivo de alegria para cada um de nós. Não devemos nos esquecer de que de nascença, de nascimento, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas criadas pelo nosso Criador, pelo nosso Deus Criador. Passamos a ser chamados filhos de Deus quando reconhecemos que dependemos inteiramente do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para sermos chamados filhos do Altíssimo.
Amém. Então, neste momento de oração, eu gostaria de que cada irmão, cada irmã que estão neste momento nos vendo, orasse em favor da nossa nora, que passa por alguma dificuldade, não sabemos o que é, de dor abdominal e vômito, né. Então, alguma dor no português do Roberto, uma dor de barriga e alguma vontade de vomitar, consequentemente não tem o desejo de se alimentar. Não sabemos ainda, mas, né, eh, o Senhor é poderoso para abençoar. E vamos continuar orando para que o Senhor continue com cada um dos seus filhos. Queremos ouvir também os irmãos que estão sempre conosco, que nos ajudam com a presença. Paz do Senhor a todos. Quero agradecer a Deus, né, por mais um dia, né, como o pastor mencionou. Como Davi disse, né, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Nós não estamos num templo físico, mas Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Eu creio que o Senhor está aqui, né, atento aos nossos anseios, pedidos, né, mas muito mais aos nossos agradecimentos, né? Como foi mencionado, só estamos aqui hoje, cada um de nós, porque Deus permitiu, assim Ele permitiu, né? E eu quero agradecer muito a vida da minha esposa, quero agradecer o nosso relacionamento, eu quero agradecer as orações, principalmente, irmãos, né? E agradecer a Deus, principalmente, por tudo que tem feito, né? E tudo ao seu tempo, e as coisas vão se encaixando. Quero pedir oração pelo meu filho, né? Que ainda se encontra, né, momentaneamente num outro lado, numa outra atividade religiosa, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre falo com a minha esposa aqui que o Lucas não pertence àquele altar, ele pertence ao altar do Senhor. E mais cedo ou mais tarde, isso já aconteceu, né? Só não está no nosso tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E pedir pela Lídia também, né, minha sogra, que está lá no Brasil, né? E que Deus continue abençoando ela, guardando ela, dando saúde a ela, livrando ela de todo mal, e que ela também possa ser alcançada, principal, né? E o novo trabalho também, ao qual, como todos nós temos dificuldade no início, pessoas, né? Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Avante eu vou com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Boa noite. Queria agradecer primeiro as orações de vocês, que eu passei por uma temporada um pouco difícil, então estava meio ausente. Então, agradecer a cada um de vocês, muito obrigada. Agradecer a Deus pela saúde de vocês, por vocês estarem bem. E agradecer pelo meu serviço. Eu comecei a trabalhar essa semana, voltei para a antiga empresa que eu estava. Chamaram eu antes do esperado, né? Eu estava esperando começar mais para frente, e eles ligaram de noite, dá para começar amanhã, no meio da semana. Aí eu fui, então, queria agradecer. E os pedidos de orações, eu queria pedir pela aquele casal de amigo meu que mora nos Estados Unidos. De um tempo para cá tem acontecido muito revés na vida deles, mas eles continuam com fé em Deus. E o marido dela vai fazer uma entrevista para um novo emprego na sexta-feira, acho que dia 20. E ela pediu oração para que dê certo, porque ele já faz quase um ano que não acerta emprego. Ele vai, faz a entrevista e não está dando certo, mas Deus é muito bom porque tem provido, não tem faltado nada para eles, né? Fala o nome dele. E o nome dela é Silvane e o nome dele é Gregory, né? Então, que Deus ilumine ele. Ele acaba perdendo, que nem ela mesma fala, perde os empregos, perde a chance por causa um pouco da soberba, né? Então, que Deus amoleça aquele coração e que ele aprenda a agradecer mais do que reclamar. Ele murmura muito, o murmurar, né, é muito mal para todos nós.
Porque quando a gente reclama, a gente está clamando mais do mesmo. Então, que ele aprenda a agradecer mais, ter gratidão, do que a gente ficar reclamando, reclamando. Isso é uma coisa que eu sempre falo para o Carlos. Carlos, reclame mesmo, porque reclamar é clamar do mesmo. Então, temos que agradecer. Muito obrigada a todos. Amém. Bom dia, boa noite. まあ、友達、山の上の友達の方も、もう、心房細動の件は、ちょっと良くなってるみたいなんだけども、まだ手術するかどうか、ちょっとまだ迷ってるみたい。ということで、ちょっとお祈り。あと、水戸の友達は、連絡が相変わらずないんで、ちょっとどうなのかなと、ちょっと心配してます。ちょっと、それも含めた形で、お祈りを、ちょっと、頑張ります。以上です。Boa noite, bom dia. Dá para ouvir? Então, ele, o meu esposo, né? Ele tá preocupado com um amigo, né? Que não tem notícias. Amigo de Mitó, não tem notícias, então gostaria que eu orasse por ele. E amigo que escala montanha, né? Que tem problema no coração e ele tá. O médico indicou cirurgia, mas ele tá pensando, né? Por causa da idade, né? Não adianta. Outro estômago. いや、下。 Tem 69 anos. 3つ下。 68 anos. Então, 68。médico diz que, né, precisaria de cirurgia, então ele está pensando se faz cirurgia ou não. Então, eu gostaria que orasse por ele também. お願いします。以上です。E por causa do que meu marido está assim gripado ainda, né? Hoje estava tossindo bastante, né? Por causa desse tempo, né? Também parece que vai esfriar, tem marco de neve, né? Amanhã. Amanhã não, terça-feira. Então vai esfriar novamente, então gostaria que orasse pela saúde, né? Pela saúde. E agradecendo sempre por todas as coisas. Ai, 以上です。はい。A paz dos irmãos. Paz do Senhor. Só agradecer mesmo pela nossas vidas, por tudo que Deus tem feito por nós. O meu pedido continua sendo o mesmo, pelo serviço da Keiko, que está ainda complicado, mas eu sei que Deus tem um propósito por ter posto ela lá. E pelo tio da Keiko, que semana passada sofreu um acidente, né, de moto. Ele quebrou 2 costelas e está com o tornozelo trincado, né? Aí tá em casa por 6 semanas, mas ele tá bem. A gente foi lá hoje, a gente conversou com ele tá bem, tá andando, tudo, mas tá encostado, né? Como a gente fala, na caixa, né? Tem ele é novinho também, 65 anos, aí para que Deus possa restaurar, né, a saúde dele. Isso. É só agradecer, né, pela semana que se passou, né, que Deus abençoe a semana que vai entrar, né, e o pedido, a mesa do que o Anderson falou, né, sobre o meu serviço, para melhorar, e da saúde do meu tio. Amém, irmãos, graça e paz. Amém. Pastor, também agradecer a Deus pela semana. Semana bem puxada, mas que o Senhor concedeu graça. Agradecer também porque hoje Luquinhas faz 2 meses, então temos muito a que celebrar. Tá aí só crescendo, graças a Deus. E também pedir para que Deus guarde a semana que vai entrar. Não devo ter nenhuma viagem programada, mas tem bastante trabalho, bastante discussões acaloradas que devem acontecer durante a semana, pedindo para que Deus realmente vá à frente, dando sabedoria, dando graça. E é isso, em nome de Jesus. Amém.
Irmão Sebastião, irmã Leia. Graças e paz a todos. Agradecer a Deus na semana que passou, pelas bênçãos derramadas pelas nossas vidas, pela saúde, pela paz dentro de mim, nas nossas casas, nas nossas famílias. E que Deus continue sempre abençoando a cada um. Quer que cada um esteja e o que esteja fazendo. E tudo que fizermos seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. E tudo devemos dar glórias e graças a Ele. Sim. Glória a Deus também pelo meu visto do Samuel e da Raíssa, né, que cada vez mais se aproxima. E que Deus vá na frente e abrir as portas para. Amém. Amém. Graças Graças e paz, irmão Sebastião. agradecer a Deus, né? Pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa, no nosso negócio, nosso trabalho. A oportunidade da gente estar aqui no Japão, a oportunidade de trabalhar com essa fábrica maravilhosa, a oportunidade de estar participando desse curso maravilhoso. Amém, Jesus. E o nosso pedido de oração pelo nosso Brasil, né, por todas as nações que estão em conflitos aí, que estão querendo, né, acabar com o cristianismo, mas não vai conseguir, porque Deus está acima de tudo. Amém, Jesus. E é tudo no tempo de Deus. Glória a Deus. Samuel, Querido. agradecer por estar aqui reunidos. Amém. Depois de um aconteça, que Deus protege a gente, na ilha de vida, ajuda a gente sempre. Só. Amém, Jesus. Irmã Luzinete. O Senhor que passou, a gente confia pelas grandes vitórias que o Senhor tem nos concedido, livramentos, e quero pedir ainda para o meu filho Rafael, né, que ainda tem teste fundo de observação, de exames, e para Deus abençoe o retorno dele, no trabalho dele, e a nossa família, meu pai e minha mãe, e o Brasil. Deus abençoe. Amém. Beleza? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Anteontem nossa neta caiu da escadinha e machucou a neta de 2 anos. Ficou a nádega e foi para o hospital, não precisou costurar, mas nós fomos lá para ajudar e para ver, né, como está. Aí a nossa nora que estava pior, estava com dor de barriga e vomitando, e daí nós acabamos saindo com as crianças do parquinho e deixamos ela lá, comprando muitas coisas, deixando lá para ela melhorar, mas ela não melhorou até pouco, ainda está meio nauseada, mas nós queríamos ir depois do culto, né, para levá-la no hospital de pronto-socorro, mas a mãe dela falou que não precisava, que amanhã levaria ela, né, orar pela nossa nora. Né? E hoje é o Valentine's Day, né, então... Dia dos Namorados. E hoje em dia parece que mulher dá para mulher, homem dá para homem, assim, né? Os chocolates. Vai, ainda na... Tá tudo assim, né? É isso. E também só tenho que agradecer. Bem, então, Rafael, o Senhor tenha abençoado. Sabemos aquele lar, aquela... Vamos aqui. Pelos pastores. Oração pelos nossos irmãos, o pastor Eliomar e a sua esposa Elia, já são antigos amigos. E obreiros ali na cidade de São Paulo, no município de Embu. Vamos aqui agradecer ao nosso Deus. Graças te damos, ó Deus e Pai, que tem nos concedido mais uma semana em que podemos estar na tua presença. Durante toda a semana, algumas dificuldades se apresentaram. E nesse momento, Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é aquele que está restaurando, renovando
e restabelecendo a saúde plena de cada um dos teus filhos que passam por dificuldade, assim como a nossa nora, e nós entregamos em tuas santas e preciosas mãos, que tudo seja para a honra, louvor e glória do teu santo nome, e queremos estar aqui dando um testemunho de que o Senhor é bom, o Senhor é aquele que faz tudo aquilo que para o homem é impossível, mas para o Senhor nada é impossível, e continuaremos na tua presença, ainda que as dificuldades venham. E nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos a tua presença na vida do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Harumi, em cada dificuldade, cada problema que eles têm enfrentado. Ali o Senhor está com eles têm testemunhado. Abençoa aos familiares todos do nosso irmão Carlos, ao seu lar, ao seu filho, aos seus familiares que estão no Brasil. Igualmente aos familiares da nossa irmã Harumi, que ali estão no Brasil, que permanecem lá, com sua mãe e demais familiares. Estende as tuas bênçãos sobre cada um. Também sobre o local de trabalho deste casal, sobre o local de trabalho de cada um de nós. Ó Senhor, entregamos em tuas santas mãos para que o Senhor conceda a vitória. Também no nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, que o Senhor tem abençoado, agradecido estão também, e o Senhor esteja ali abençoando aquele local de trabalho. O Senhor tem um propósito justo, santo e bom na vida da tua filha, que passa por algumas adversidades no seu local de trabalho. Não somente ela, mas nós sabemos que muitas vezes nós passamos por adversidades, mas o Senhor é aquele que pode amenizar, Senhor meu Deus e Pai, tudo aquilo que vai de encontro à nossa fé cristã. Também pelo tio da Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando, restaurando e renovando, Senhor meu Pai, após aquele acidente. Fique naquele lar, naquela família, e que o Senhor seja aquele que possa ser reconhecido por eles como aquele que tem restaurado e que vai restaurar e que vai dar a vitória naquele lar, naquela família. Nós te bendizemos e te agradecemos. Continua abençoando a cada um dos familiares da nossa irmã Keiko, do nosso irmão Anderson, os seus passos, o seu local de trabalho e tudo aquilo onde eles estiverem. O nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, que o Senhor esteja abençoando esse lar, essa família, o local de trabalho do nosso irmão, a saúde e as forças necessárias para que possa continuar na tua presença, se alegrando em estar na tua casa pela manhã e agora conosco, e nós somos gratos a ti, ó Deus de Pai. O Senhor é aquele que atenderá a súplica dele em favor do seu amigo. Visita o Senhor ali onde está, e que eles possam estar em contato, Senhor meu Deus, para aliviar a preocupação, Senhor, do teu filho, que quer saber sobre a saúde daquele homem. Ó Deus Santo, o nosso irmão Melvin, a sua esposa Renata, a sua filha Débora, o seu filho Lucas, este lar, esta família também te pertence. Os demais familiares da irmã Renata, os familiares do irmão Melvin, que estão no Brasil. Cada um deles, Senhor meu Deus, reconhece que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Por isso, permanecem confiando em ti. Ao Lucas, Senhor meu Deus, este pequenino, a qual o Senhor tem abençoado e continuará abençoando, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Leve e traz ao nosso irmão Melvin no seu local de trabalho, guardando, protegendo e livrando e concedendo a alegria de saber que o Senhor está com cada um de nós. Esse nome seja sempre engrandecido, ó Pai amado. A Bianca, seu lar, a sua família, seu local de trabalho, tudo está debaixo do teu querer e da tua vontade. Mas nós te pedimos, Senhor meu Deus, atende ao pedido da tua filha, e que tudo seja para a honra, louvor e glória do teu nome santo. A irmã Luzinete, o irmão Alexandre Bonetti, seu lar, sua família, aos seus filhos, cada dificuldade, cada problema, cada adversidade está em tuas santas mãos. E o Senhor é aquele que tem dado a vitória e continuará dando a vitória. No lar da irmã Janete, do seu esposo, do seu filho, a cada um deles, o Senhor tem abençoado. E permanece, Senhor Jesus, abençoando cada um dos familiares da irmã Luzinete, a cada um dos pedidos da tua filha aqui. Ao irmão Sebastião,
a irmã Leia, ao nosso irmão Samuel e a sua irmã, que o Senhor ali esteja abençoando onde estiverem. Que todo o impedimento seja retirado e que eles possam estar se alegrando de saber que o Senhor tem dado a vitória, mesmo que ainda eles não a possam ver. Por isso te agradecemos, Pai, por esse casal, pelos filhos, pelo local de trabalho deles, onde eles estiverem ali, o Senhor esteja abençoado. Pelos pedidos da minha esposa, esteja conosco, esteja com cada um desses que mencionamos aqui, os nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet, cada lar, cada família, seja continuamente por ti abençoados, guardados, protegidos, santificados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É no nome de Cristo Jesus que até agradecemos por esta oportunidade e te pedimos as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito gratos, meus irmãos queridos, àqueles que nos veem pela internet. Lembre-se desses irmãos que passam por dificuldades em todas as partes do mundo. Como mencionou o nosso irmão, em todos esses países onde existe guerra, onde existem países onde existem governantes que querem destruir o povo de Deus. Mas sabemos que a igreja é vitoriosa por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não é pela força, não é pela violência. Isso não faz parte da vida de um cristão que sabe que a obra do Senhor é por ele edificada. O Senhor é aquele que protege, edifica a igreja e a cada um dos seus membros, a cada um dos seus filhos. Vamos voltar ao nosso texto para uma breve e curta meditação. O nosso texto de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Assim está escrito, mais uma vez. Versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém. Então, meus queridos irmãos amados, o capítulo 8 da carta dos Hebreus destaca o Senhor Jesus como o sumo sacerdote superior e que ministra no santuário celestial, não nesta terra. E também ele é o mediador de uma nova aliança firmada em melhores e infalíveis promessas. Esse seria a conclusão e o resumo do que podemos ver nesta noite. Então, ele é um sumo sacerdote, porque ele intercede em seu favor, em meu favor, em nosso favor. E então ele está num santuário celeste, à destra do Pai, no seu trono de glória e majestade, como o mediador de uma nova aliança que ele firmou. E essa aliança está firmada em promessas que são infalíveis, jamais poderão falhar. Então, esta aliança substitui a primeira aliança que falhou
por causa da desobediência humana. São duas alianças, uma no Antigo Testamento, através de Moisés, que vou falar mais um pouco, e a segunda aliança através do sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor, com seu sangue inocente derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, através desta nova aliança, Deus escreveu as suas leis no coração do homem e perdoa definitivamente todos os pecados. Duas diferenças também que nós sabemos, porque o perdão dos pecados não era possível, como nem poderia ser por sangue de animais. Mas agora nós temos a certeza de que todos os pecados são perdoados. Então, após Jesus Cristo tomar sobre si a punição dos nossos pecados, ele aceitou que tomaria sobre si todos os pecados do homem por sua morte na cruz do Calvário. Ele também ressuscitou e agora está intercedendo por nós diante de Deus em seu trono no céu, na presença de Deus, na presença do Pai. Esta é uma certeza que nós devemos ter, sem desconfiança e sem nenhuma dúvida. Que os nossos pecados, o preço do nosso pecado, a justa retribuição do nosso pecado, o Senhor Jesus tomou sobre si. Por isso que está escrito, ele se fez pecado. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ele atua como mediador entre Deus e todos aqueles que foram e são reconciliados com Deus por seu intermédio. Então, ele não é mediador entre Deus e os homens, na sua totalidade. Ele é um mediador entre todos aqueles, homens e mulheres, que foram e são e que serão reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Então, ele reconcilia e continua a interceder pelas almas que salvou e salva. Então, não é para todo mundo pecador, para este mundo pecador. Não. Muitas pessoas mencionam o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque não tem relacionamento nenhum com o Senhor. Então, eles acham que vão receber. Eles se consideram filhos de Deus e vão receber algo, algum benefício do Senhor quando estão passando por algumas dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que nós somos reconciliados com Deus, ou seja, nós, pelo pecado, nós perdemos esse direito de se achegar a Deus. Mas, através de Cristo Jesus e somente através dele, é que nós podemos ser reconciliados, ou seja, voltar à comunhão com o Senhor. Então, a mesma coisa que se usa a palavra reconciliar em um casamento, então, ou qualquer outro relacionamento. Então, o Senhor Jesus, ele vive para sempre, para interceder continuamente. Então, ele é eterno, ele vive para sempre e intercede continuamente. Não é intercede uma vez por você e acabou. Não, ele intercede continuamente diante de Deus, porque ele está ao lado do Pai, por aqueles que se achegam ao Pai através dele, e não de outro. Então, não existe nenhum nome debaixo da terra, ou seja, na terra, dentre os homens, que tenha essa capacidade, esse poder, né, de interceder diante de Deus em meu favor, em seu favor. Não busque outro nome porque não existe, não há outra forma. A palavra de Deus não registra. Se registrasse,
nós iríamos mencionar, mas não tem. Então, somente o Senhor Jesus está vivo e vive para interceder diante do Pai em seu favor e em meu favor, em nosso favor, para aqueles que se achegam a Deus através dele. Então, no versículo 2, ele diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, diferente dos sacerdotes da época, os sacerdotes terrenos, que serviam no templo feito por mãos humanas e não podiam sentar-se, mas deviam estar em pé enquanto serviam. E nós sabemos que o Senhor Jesus assentou-se. Enquanto ele intercede por você e por mim, ele pode interceder assentado à direita do trono da majestade nos céus. É o que nos diz esse versículo 2. Então, já existe uma diferença. Os sacerdotes eram separados, buscavam a santificação para poderem entrar no Santo dos Santos, para interceder em favor do povo. Senhor Jesus, então eles só podiam estar em pé, não podiam se assentar. O Senhor Jesus, como nós lemos no versículo, ele está assentado à destra, à direita do trono da majestade nos céus, o nosso Deus. Então, ele atua também no verdadeiro tabernáculo. Havia um tabernáculo que é sombra do tabernáculo dos céus. Então, esse tabernáculo é edificado por Deus e não por mãos humanas, como nós lemos. Então, isso faz o quê? Isso torna, assim, dessa forma, o sacrifício do Senhor Jesus perfeito, único e permanente. Ou seja, feito uma só vez na cruz do Calvário. Enquanto que, no tabernáculo terrestre, ele era feito várias vezes. Esse sacrifício é perfeito, é único, válido para sempre e eternamente, e foi feito uma só vez na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. No versículo 5, está escrito que os sacerdotes servem de exemplo das coisas celestiais. O que eles faziam era uma sombra das coisas que existem no céu. Então, o sumo sacerdote, na antiga aliança, agia como mediador entre Deus e o povo de Israel. O povo não podia se achegar. Era somente através do sacerdote, que oferecia sacrifícios de animais, aspergindo, colocando o sangue num local do templo, num local chamado propiciatório, para purificar o santuário, e ele também apresentava as ofertas, diferentes animais e sacrifícios em nome do povo de Israel. Ele apresentava a Deus. Aí a diferença como forma de expiar os pecados. Não é de perdoar pecados. Jamais você poderá encontrar um lugar onde está escrito que o sangue de animais perdoa pecados. Não. Expiar os pecados era, vamos ocultar, dizer assim, os pecados. Expiar é com X, não com S. Com S é expiar de olhar. Então, a sua função era provisória, anual. Então, o sacerdote não era um sacerdote. Havia uma alternância entre os sacerdotes, como foi no caso do Senhor Jesus, no caso de pai de João Batista, esqueço o nome dele agora. Então, essa era uma aliança, então era uma função feita pelo sacerdote, que era periódica.
agora, na nova aliança, o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, que, como sumo sacerdote, entrou no céu uma vez por todas. E lá está para interceder por nós. No versículo 10, que nós não lemos, a nova aliança possui maiores e mais poderosas promessas. Por quê? Pois a aliança baseada na lei, que o Senhor deu a Moisés, foi substituída por uma lei baseada na graça. Então, como se eu não me engano, eu já disse, a lei dada por Deus a Moisés era e dependia do que você fizesse isso ou não fizesse aquilo, ou não fizesse isso e não fizesse aquilo. Por isso que ela foi o quê? Ela foi substituída, perdoa. Por quê? Porque por culpa do homem, não por culpa do nosso Criador. Mas agora nós temos uma lei baseada na graça. Então, nessa nova aliança, Deus escreve as suas leis no coração e na mente do homem, não mais em tábuas de pedra, como foi quando o Senhor deu as suas leis a Moisés. Então, a lei do Senhor, que significa isso? Suas leis, ele escreveu no nosso coração e na nossa mente, porque as suas leis estão em nós. A pessoa sabe, mesmo sem conhecer a Deus como você e eu, ela sabe que aquilo lá é certo ou aquilo lá é errado. Por quê? Porque as leis do Senhor estão no ser humano criado por ele. Não é no cristão só, todo ser humano. Ele sabe que ele está fazendo certo e ele sabe que ele está fazendo errado. Agora, a partir de agora, então, pela nova aliança, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Agora, através da nova aliança. Para quem é participante da nova aliança. Não é para todo mundo. Então, nós podemos ter um relacionamento direto com Deus, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. A antiga aliança se tornou antiquada e desapareceu, como nós sabemos, dando lugar à realidade eterna que temos em Cristo. Então, aquela lá, como nós lemos, era a sombra. Aquilo que eles faziam era algo que não poderia ser eterno e não poderia salvar ninguém. A lei não salva ninguém. A obediência da lei podia ser obediente aos 10 mandamentos, não salvava ninguém. Por quê? Porque não era para salvar. Era para dirigir o povo. Não era para salvar o povo. Senão Cristo não precisava vir. Mas ele veio, mesmo porque o povo falhou em obedecer os 10 mandamentos. Então, nós devemos nos lembrar que a nova aliança não veio porque a antiga aliança se tornou inadequada. Alguém pode pensar, então a lei, ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos, e nem consegue hoje. Então agora nós vamos, o Senhor vai dar uma opção B. Não tem opção A e opção B, é uma só. Então a antiga aliança se tornou inadequada, mas não é por isso que a nova aliança veio, mas porque Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade, desde a fundação do mundo. Aí ele deu aquela lei para Moisés. Mas como ela se tornou incapacitada, não é que ela era incapacitada, ela se tornou incapacitada por causa do pecado. Continuaram pecando do mesmo jeito. Então, Deus sempre teve um só plano de salvação para a humanidade. E nós sabemos que, quando chegou a plenitude dos tempos, ele enviou o seu único e amado Filho. Para quê? Para nos garantir a participação na nova aliança. Como diz o Senhor Jesus naquele texto de 1 Coríntios, nova aliança no meu sangue. E esta nova aliança já era prometida no Antigo Testamento. E que, através dessa nova aliança, ela
somente nesta nova aliança ela nos permite ter acesso direto e imediato ao Pai. Não precisa ficar rodeando, pedindo em outro nome para chegar ao Pai. Não, é direto e imediato, sem intermediários. E também nos permite nos relacionar com Ele de forma pessoal. Claro que eu estou falando o que muitos cristãos que nos acompanham já sabem. Então, a nova aliança, mediada pelo Senhor Jesus Cristo, oferece e permite um relacionamento direto com Deus, também garantindo o perdão e uma vida transformada para a glória de Deus. Tudo isso somente é possível pela supremacia do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Não era como o sacerdote que dependia de que Deus aprovasse ou não aprovasse. A supremacia de Cristo. Ele tem os mesmos atributos da divindade, os mesmos atributos de Deus. Ele é Deus que se fez semelhante aos homens. Então, nós sabemos que esta aliança tem todas as promessas garantidas. Por isso, o que nós devemos fazer? Vamos viver uma vida mais plena, vamos buscar viver uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais santificada e uma vida com total confiança na aliança superior que há em Cristo Jesus. Então, a aliança é superior? Sim, porque todos os seus parâmetros são e estão firmados em Deus. Não era como no Antigo Testamento. E, para completar, eu gostaria de apresentar aqui um texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. O que o apóstolo Paulo fala para entendermos também isso que eu comentei até este momento. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Assim está escrito, irmãos. Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, então é pela fé, é pela graça, não é pelas obras, nem por nada que eu possa fazer, nenhum sacrifício, nada. Então, assim está escrito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o conteúdo do versículo 1. Versículo 2. Pelo qual também, pelo qual quem? Aquele que está escrito no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo. Então, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, vamos ser participantes da graça divina para conosco, como? Somente pela fé, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, esta aliança que eu comentei há alguns minutos. E esta graça na qual estamos firmes. Pela misericórdia do Senhor, devemos e continuar e permanecer firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, esta é a nossa esperança de sermos participantes da glória de Deus e nos gloriamos. Ou seja, nós nos alegramos naquilo que nós não podemos ver ainda, mas é a nossa esperança e é a certeza que nós temos, por quê? Porque está firmada em promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus. E dependemos inteiramente desta graça que chegou até nós, porque não merecíamos
O que merecíamos é aquilo que o Senhor Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. É aquilo que eu merecia e todo pecador merecia. Mas pela graça salvadora de Cristo Jesus, chegamos até aqui. Deus abençoe. Então, vamos estar firmes e confiantes no Senhor Jesus. E que o Senhor esteja com cada um de nós em mais esta semana que se inicia. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso, santo Deus e Pai, que nos concedeu tão maravilhosa e abundante graça de podermos, Senhor meu Deus, participar desta aliança que tu fizeste conosco. Partiu de ti, não de nós, porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Desde a eternidade, Senhor meu Pai. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano maravilhoso de salvação para todos aqueles que pela fé se achegam até Cristo Jesus, teu Filho amado. E esses teus filhos que estão nos vendo neste momento e nos ouvindo, que confiam na tua palavra, ó Senhor, e nas tuas promessas. Continua com eles, continua conosco em mais essa semana que se inicia. Abençoando cada lar, cada família, cada local de trabalho, cada um desses corações agradecidos aqui, ó Pai amado, por mais uma semana que o Senhor nos deu e, Pai, por mais uma semana que, pela fé, nós seremos abençoados por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, e nós te agradecemos, ó Deus Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde neste precioso santo nome do Senhor Jesus. Amém.